Oi, o Miscelânea já está começando. E aqui você já sabe, o que não falta é informação. Hoje falaremos sobre envelhecimento saudável e sobre os excessos da geração fitness. E ainda temos as dicas de gastronomia e de moda. O Miscelânea está no ar. A expressão presente de grego é empregada quando algo que deveria ser bom acaba sendo ruim, inconveniente ou inoportuno. Mas você já imaginou qual a origem dessa expressão? A expressão surgiu a partir da famosa Guerra de Troia. Nessa guerra, um cavalo de madeira foi deixado junto com os muros de Troia pelos gregos, supostamente como um presente aos troianos. Eles levaram o cavalo para dentro de seus muros, acreditando que o suposto presente caracterizava a rendição dos gregos. Mas dentro do cavalo se encontravam vários soldados gregos escondidos, preparados para ataque. Durante a noite, enquanto todos dormiam, os soldados abandonaram o esconderijo e abriram os portões para que todo o exército grego entrasse e destruísse daí a expressão presente de grego. Expressões populares, simples assim. Bom, má alimentação, poluição, exposição excessiva ao sol, consumo exagerado de álcool. Você se preocupa com o envelhecimento? Cuida de sua saúde hoje para envelhecer de maneira saudável e ativa? Hoje, com a participação da professora Débora Guedes, assistente social e coordenadora da Faculdade da Terceira Idade, nós falaremos sobre esse assunto. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, professora, tem alguns dados aqui do IBGE. Em 2014, a expectativa de vida no Brasil subiu para 75,2 anos. Esse dado, a gente deve comemorar ou ainda é uma idade muito baixa? Nós devemos comemorar, né? Vida a mais, tempo de dias a mais é sempre muito bom, sempre muito positivo que venham os dias a mais. Mas vem também toda uma preocupação se a gente pensar que a longevidade é um fenômeno novo e atual e que nós estamos, então, aprendendo a envelhecer, aprendendo a lidar com a velhice, aprendendo a conviver com as pessoas idosas. Então, comemorar sim, porque dias a mais, vida a mais é sempre muito bom, né? Uma coisa maravilhosa, mas vem junto também todos os desafios, né? Na perspectiva da política pública, da saúde e até para a própria família. Professora, qual que é a importância da saúde intelectual nesse processo? Nossa, é muito importante. Primeiro que o exercício da mente previne doenças degenerativas, alguns tipos de demências e, acima de tudo, quando a gente pensa a perspectiva do envelhecimento, da longevidade, nós pensamos sempre a ideia de inclusão, né? Então, imaginar o idoso ativo, participativo, inclusive na perspectiva da intelectualidade. Então, leituras, aprendizado. Antigamente, até uns 20 anos atrás, tinha a ideia de que o idoso ele não aprendia, né, ele não se desenvolvia. E agora nós sabemos que ao contrário disso, nós temos uma capacidade neuronal plástica, então com 40, com 50, com 60, com 80 anos, é possível não somente aprender, mas também modificar alguns hábitos. E manter a mente ativa é um dos objetivos da Faculdade da Terceira Idade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, a Faculdade da Terceira Idade é um projeto social da universidade, da Univap, que tem essa linha da educação continuada. Então, o objetivo da Faculdade da Terceira Idade é oferecer atualização cultural. Nós promovemos aulas expositivas em formato de palestras sobre conhecimentos gerais e alguns temas específicos e também algumas oficinas que são atividades opcionais também oferecidas para os alunos que estão devidamente matriculados e ativos no projeto. Né? E assim, além da educação, além do aprendizado, tem todo um processo de socialização, de convivência, né? É realmente um projeto maravilhoso. Faz muito bem para eles, Faz muito bem para eles. Professora, o mundo online, a tecnologia se abrangeu muito, né? E muitos idosos estão entrando nesse mundo também. O uso da internet, das tecnologias, faz bem
para os idosos? Faz bem, porque é mais um mecanismo para manter os idosos intelectualmente ativos e também mais um mecanismo de inclusão social, né? Então, pensarmos o idoso socialmente incluso é pensar o idoso incluso com a sociedade, com tudo que ela tem e oferece. E também a rede social e a tecnologia. Professora, agora há pouco você falou sobre os avanços que tivemos nos últimos anos, mas infelizmente ainda vemos muitos casos que os idosos não são respeitados dentro da família, as dificuldades, às vezes a família não tem paciência, isso ainda é uma triste realidade, né? Ainda é uma triste realidade. O índice de violência contra as pessoas idosas é alarmante, no Brasil inclusive. O primeiro dado de violência contra a pessoa idosa acontece dentro da própria casa. Em primeiro lugar, os agressores são os próprios filhos, em sua maioria do gênero masculino. Então, como eu disse no início, nós enquanto sociedade, enquanto família, estamos aprendendo a lidar com o envelhecimento. E existe também uma realidade de sociedade moderna, onde a família atual trabalha, marido, esposa, filhos têm atividades, né? E, infelizmente, ainda não temos políticas sociais que garantem toda a legislação, que garantem a política pública como ela deve ser. Então, né, o que eu quero dizer? Nós não temos lugares devidos para deixar os nossos idosos, principalmente esses que são dependentes e precisam de cuidados, às vezes cuidados durante 24 horas por dia. E a família fica também, por um outro lado, sobrecarregada, né? Então, a família precisa trabalhar, é responsabilidade dela, o Estatuto do Idoso preconiza que, em primeiro lugar, é responsabilidade da família cuidar do seu idoso, depois vem o papel da comunidade, depois o papel da sociedade e, por último, o papel do Estado, que deveria ser o primeiro a garantir todos os cuidados, né? Então, a família fica sobrecarregada para dar conta dessa realidade social atual e, ao mesmo tempo, precisa garantir todos os cuidados da pessoa idosa. Professora, a senhora falou do Estado. Como é o contexto de São José no atendimento aos idosos? É um contexto bom, interessante, já avançamos bastante, mas ainda temos muito que melhorar, né? E a cidade, o município de São José dos Campos tem condições de ampliar ainda mais a sua rede de cuidados, né? A gente pode pensar na perspectiva do idoso que é frágil, fragilizado e que mora numa periferia, por exemplo, né? Então, de que forma esse idoso recebe cuidados de saúde, recebe cuidados de assistência, sendo que ele é pobre, é doente e talvez ele nem exista ainda em números para a cidade. Então, nós avançamos muito, o município oferece uma rede de atividades voltadas para a convivência bastante interessante, mas eu acredito que com a ampliação da saúde da família, por exemplo, nós vamos ampliar ainda mais. E, bom, algumas famílias recorrem aos cuidadores de idosos, né? Existe esse profissional disponível, mas é um serviço caro que nem todo mundo tem a possibilidade de contratar esse profissional, né? A questão do cuidadores também é uma outra situação bastante delicada, porque requer um conhecimento específico, é uma responsabilidade imensa. E ainda não temos esse curso em formato de profissão garantida, né? Temos cursos, inclusive a própria Univap, nós temos a ideia de oferecer esse curso em caráter informal, não profissionalizante ainda, nesse sentido de oferecer informações para que as pessoas se habilitem um pouco mais. Se formos pensar numa ideia de atendimento qualificado, técnico, realmente é um serviço caro, que muitas vezes a família não dá conta de disponibilizar para os seus idosos. E o que eles têm que levar em conta quando estiverem procurando um profissional para cuidar do idoso? Olha, além da técnica, além da capacidade de discernimento um cuidador de idoso, ele tem que gostar de gente, ele tem que gostar de pessoa. Tem que ser uma pessoa pacienciosa, né, tranquila, com experiência, com a formação também, mas acima de tudo, com a vocação e com o dom.
Professora, o nosso quadro já está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse o telefone da Faculdade da Terceira Idade para que as pessoas buscassem mais informações. Ah, sim. A Faculdade da Terceira Idade fica no Campus Castejon, da Univap, na Praça Cândido Dias Castejon, e o número de contato é 3928-9850, sempre no período da tarde. Tá legal, professora. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, professora. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. Olá, estamos de volta com Miscelânea. Antes de irmos para o Tira Dúvidas, confira as dicas sobre lenço da Nicole. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai te ensinar 4 tipos de amarrações com echarpes ou lenços para o inverno. Vamos lá? O primeiro pode ser usado tanto como uma echarpe, tanto quanto um cachecol. Você vai dobrá-lo ao meio e deixar as duas extremidades juntas. Você vai pôr em volta do pescoço e você vai passar as duas extremidades por dentro desse buraco. E aqui fica a seu critério se você quer deixar mais solto ou mais apertado. Agora o próximo modelo. Você vai colocá-lo ele comprido e vai passar no pescoço. E você vai simplesmente dando voltas em torno do pescoço com as pontas. Você pode tanto deixá-lo para trás ou fazer amarrações diferentes para deixá-la ponta para frente. E depois é só ajustar. O próximo estilo, ele é um pouco mais despojado para você usar para sair. Você vai abrir o seu lenço ou echarpe e colocá-lo sobre o seu colo. Você vai puxá-lo para trás e cruzar as duas extremidades. Depois é só ajeitar. E aí fica a seu critério, deixar as pontas soltas ou esconder por debaixo da parte maior. O último estilo, ele é para ocasiões mais formais. Você vai abrir o seu lenço e colocá-lo nas costas. É um dos mais fáceis de fazer. Você vai só jogar uma extremidade para o outro lado. E essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até mais! Muito legal, Nicole. Obrigada. Lembrando que a Nicole é aluna do curso de moda aqui da Univap e sempre vem trazendo essas novidades para a gente. Bom, corpo esbelto, bem definido, com músculos milimetricamente definidos, esse é o sonho de muita gente. E a geração fitness tem feito de tudo para alcançar esse modelo de beleza. Fabi, mas até que ponto essa busca desenfreada pelo corpo perfeito realmente é saudável? Como a gente faz para identificar esses excessos? E hoje o educador físico aqui da Univap, Ronildo, está aqui com a gente para esclarecer todas as nossas dúvidas.
Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar com vocês. Professor, as pessoas se preocupam mais com uma vida saudável ou com o corpo perfeito? Na verdade, podemos dizer que tem público para os dois objetivos. Só que, atualmente, principalmente os mais jovens, se preocupam muito mais com a estética, que é uma imposição da sociedade também, né? Que o indivíduo perfeito é aquele também que apresenta um físico perfeito. Mas nem sempre é verdade essa visão. Professor, como identificamos os excessos na busca pelo corpo perfeito? Bom, hoje em dia tem sido usado um termo muito interessante, que é o vigorexia. Então, eles fizeram mais ou menos uma comparação com anorexia. A vigorexia é aquele indivíduo que pratica exercício, faz muito exercício, e ele se olha no espelho, mas ele nunca consegue ver os benefícios. Então, ele sempre quer mais, e esse quer mais vai se tornando um excesso e, consequentemente, prejuízo para a saúde. Nós recebemos perguntas em vídeo pelo WhatsApp, vamos ver a primeira. Bom, eu queria saber se deixar uma refeição de lado, buscando reduzir a quantidade de calorias, se é prejudicial à saúde. Valeu! Sem dúvida. É uma boa pergunta que ele fez, que é o que acontece na maioria das vezes, né? O importante é saber que, para ter saúde, tem que se comer. Para poder emagrecer, tem que comer. Ninguém emagrece se não comer. Só que o ideal, que é o colocado hoje em dia, que nós devemos fazer uma reeducação alimentar. E reeducação alimentar se baseia em você fazer várias refeições durante o dia, intercaladas, um total mais ou menos de 5 refeições, né? Tendo 3 refeições principais e entre as 3 refeições principais você fazer pequenos lanches. Isso é muito importante também para o organismo, para que ele possa trabalhar de forma parcelada. Porque quando você faz uma alimentação copiosa, uma alimentação pesada, muito grande, o organismo trabalha muito mais. E isso não é bom para o organismo, porque isso promove um desgaste no organismo. Então, para que isso não aconteça, é interessante que você faça refeições durante o dia, divididas em 5 vezes e intercalado com pequenos lanches. Tá certo. E a próxima pergunta é sobre uma combinação adorada pelos praticantes de atividade física. Veja só. Por que frango e batata doce? Por que frango e batata doce? Bom, batata doce é um representante dos carboidratos e o frango é representante da proteína. É importante lembrar para aqueles malhadores que o nosso músculo ele é feito de proteínas e ele também contém carboidratos, contém gordura, contém água. Então, para quem quer malhar, tem que se alimentar bem. Se nosso músculo ele precisa de proteína, que ela é um elemento fundamental na alimentação, então é importante que você consuma, uma vez que quando você faz exercício físico, principalmente a musculação envolvendo exercício de força, literalmente você quebra células musculares, células de proteínas. Então é necessário que você ofereça novamente essa proteína para o organismo para que ele refaça esse prejuízo que você fez. Com relação ao frango, o frango ele é uma proteína de ótima qualidade porque tem um baixo teor de gordura. Por isso que o frango é importante. E a batata, no caso, é um carboidrato que nós chamamos de baixo índice glicêmico. Professor, mais uma pergunta em relação de alimentação e exercício. A ingestão de clara de ovos ajuda a aumentar os músculos? Sim, sim. A proteína albumina, que é a clara do ovo, ela tem uma afinidade biológica de 100% com o nosso músculo. Isso quer dizer o quê? Que é uma proteína 100% aproveitável pelo nosso organismo. Por isso que ela é uma proteína muito importante para aqueles que fazem exercícios. Professor, a preocupação com a saúde e com o corpo sempre foi uma coisa real na nossa sociedade, mas nos últimos tempos houve um boom dessa preocupação. O senhor acha que foi a internet, a tecnologia e pessoas influentes que começaram a mostrar sua rotina saudável na internet? Sim. Tudo, né? Na verdade, é um conjunto de acontecimentos que leva a pessoa a agir de certa forma. Talvez nós podemos até fazer uma comparação com o modismo, né? Eu fiz isso, funcionou. Eu vou dar um exemplo do modismo, por exemplo. São os vários regimes que acontecem, né? Da lua cheia, da lua minguante. Bom, e é um regime, é uma onda de acontecimentos que vira moda e o pessoal faz como se aquilo fosse realmente sagrado e que fosse dar certo. E nem sempre é verdade. Virou uma moda que vai passar ou que ela pretende ficar aqui durante algum tempo? Bom, eu acho que toda moda ela tem uma duração,
ela tem um esquecimento, mas volta novamente depois, né? Acho que ela vai variando de acordo com as gerações. Eu acho que se fosse só sob o ponto de vista da saúde, tá ótimo, né? Todo mundo se preocupando. O problema é essa falta, às vezes, de você buscar a informação correta, ir ao médico, simplesmente seguir tudo que você ouve dizer por aí, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Na verdade, procurar o profissional certo. Por exemplo, eu estou pretendendo modificar a minha alimentação, então eu devo procurar um nutricionista. Se for com relação ao esporte, eu procuro um nutricionista especializado em esporte, que ele vai estar mais dentro do assunto. Por exemplo, eu quero emagrecer, então vou procurar um médico para que ele me oriente de forma correta. E, acima de tudo, procurar um profissional da educação física para auxiliar na prática e na prescrição dos exercícios. Professor, essa conversa está muito legal, mas a gente vai interrompê-la só um minutinho. Nós vamos para um intervalo, mas não saia daí. O Miscelânea já está de volta. Hoje estamos falando sobre os excessos da geração fitness. Antes de retomar a nossa entrevista, vamos saber qual é a nossa receita de hoje no nosso quadro de gastronomia. Olá, meu nome é Cláudia Moraes, sou professora da Univap e hoje vou apresentar para vocês uma receita de empada de palmito. 50 gramas de banha, 250 gramas de manteiga integral, 500 gramas de farinha de trigo, um ovo inteiro e sal a gosto. Um vidro de palmito e conserva picado, 100 ml de azeite, 150 gramas de cebola picada, 50 gramas de alho picado, 300 gramas de tomate picado, sal a gosto, pimenta a gosto, salsinha e cebolinha para guarnição, azeitonas picadas, 300 ml do líquido da conserva do palmito, uma gema para pincelar. Primeiramente, nós vamos iniciar adicionando os ingredientes: a banha, a manteiga integral, um ovo inteiro, o sal e a farinha de trigo. Posteriormente, nós vamos amassar essa mistura até que ela fique bem uniforme. Neste ponto, a massa já está finalizada, ela tem que estar bem homogênea e compacta. Nós vamos iniciar acrescentando o azeite e vamos então dourar o alho nesse primeiro momento. É importante não deixar queimar o alho para que não amargue. Em seguida eu acrescento a cebola picada e refogo até murchar bem essa cebola. Acrescento o colorífico para dar cor, adiciono o tomate picado, palmito, misturo bem, acrescento o líquido da conserva e cozinho por aproximadamente uns 5 minutos. Assim que cozinhar bem, eu vou adicionar o meu elemento espessante, que é um trigo batido com a água. Acrescento lentamente para não empelotar e misturo até engrossar. Para finalizar, eu acerto então meu tempero, o sal, a pimenta. Desligo o fogo e, por último, eu vou então acrescentar a salsa e a cebola picada. Está pronto o recheio da minha empada. Para montar as empadas, você vai adicionar a massa dentro das forminhas e abrir bem uniforme e numa espessura bem fina. Eu acrescento uma colher bem generosa de recheio, azeitonas sem a semente e finalmente vou tampar essas empadas. No mesmo processo, eu abro a massa uniformemente, retiro as aparas da beiranda.
Antes de ir ao forno, eu vou pincelar apenas com a gema e assar no forno em temperatura aproximadamente 150 a 180 graus. Após aproximadamente 30 minutos de forno, a empada já está assada e pronta para servir. Bom apetite e até a próxima! A Cláudia, professora do curso de gastronomia daqui da Univap. Muito obrigada, professora, nós adoramos a receita. Bom, professor, voltando ao Tira Dúvidas, quais são os sintomas ou reações do organismo quando são submetidos a exercícios físicos em excesso? Bom, vários são os sintomas, mas eu posso classificar alguns que nós consideramos que possam ser vistos a olho nu. Por exemplo, falta de apetite, dores generalizadas, musculares e articulares, irritações, o indivíduo fica muito irritado. É importante saber que o nosso organismo ele é muito perfeito com relação à autoproteção. Então, antes que aconteça algo muito ruim com o nosso organismo, ele tenta todas as vias de proteção dele. Mas realmente tem pessoas que chegam ao excesso de exercício que entram numa situação denominada de overtraining. Ou seja, treinou tanto que o organismo não foi capaz de se recuperar de todo aquele estímulo que ele foi solicitado. Acontece então, por exemplo, as pessoas podem perder o sono e durante a noite, por exemplo, vai beber uma água, pode sentir as mãos trêmulas, falta de apetite, como eu falei, e as dores generalizadas. São os primeiros indícios de um overtraining. E quais são as consequências disso a longo prazo? Eu poderia até falar com certeza para uma terceira idade ruim. Porque quando a gente pensa em terceira idade, a gente pensa em chegar lá saudável. Mas se antes de você chegar lá, você já exige do seu organismo uma coisa absurda para ele, então com certeza você vai chegar mais à frente. Eu falei terceira idade, mas na verdade isso pode ser bem antes. Você pode chegar lá na frente com o seu organismo já debilitado. Tá certo. Professor, a busca por anabolizantes ainda é a grande alternativa das pessoas que buscam o corpo perfeito em pouco tempo? Sim, mas aí é interessante a gente definir melhor. Por exemplo, o frango e a batata doce eu posso considerar anabolizantes, porque anabolizantes ele está relacionado ao aumento do metabolismo, ou seja, a construção. Quando a gente fala sobre o assunto que você mencionou, devemos utilizar o termo anabolizante esteroides, porque aí sim o esteroides classifica como anabolizante hormônios, que realmente é prejudicial para o organismo. Pessoas podem tomar durante 10 anos e nada acontecer. Por outro lado, ele pode tomar 3 meses e já dá um resultado negativo. Então, eles são cópias, vamos dizer assim, né, porque são feitos em farmácias, são manipulados, procurando produzir efeitos idênticos ao nosso hormônio, no caso a testosterona que o homem produz. Só que o grande prejuízo do consumo externo do anabolizante, ele pode ser tanto oral quanto intramuscular, é que ele promove uma diminuição da produção endógena do nosso hormônio. Ou seja, quando você injeta o hormônio, a nossa célula, obrigatoriamente, ela começa a parar de produzir naturalmente. E isso pode chegar a um ponto onde ela se atrofia e não produz mais. Aí é muito ruim. Eu posso citar exemplos, efeitos como, por exemplo, no homem, ginecomastia, que é o crescimento da glândula mamária no homem. É muito comum aqueles que tomam esteroides anabolizantes acontecer isso. Como a própria irritabilidade. Eles ficam irritados com muita facilidade. Professor, e os shakes de proteína, eles são prejudiciais também? Bom, aí ele entra nos suplementos alimentares. Quando a gente pensa em suplementos, você tem que pensar assim, a minha alimentação é ruim, eu tenho que suplementar, eu tenho que melhorar. Agora, aquelas medidas radicais, não, só vou tomar o shake porque o shake vai me promover ao objetivo.
Não, nem sempre isso é verdadeiro, porque nem sempre os shakes trazem todas as necessidades que nós necessitamos para o dia a dia. Vamos a mais uma pergunta do WhatsApp. Quando as pessoas devem recorrer a cirurgias para perder peso? Nós podemos classificar da seguinte forma: se você fizer um teste de IMC ou mesmo de dobra cutânea, ele vai te classificar dentro de uma tabela falando o seu peso de gordura. E essa classificação te coloca em abaixo do peso, peso ideal com sobrepeso. Quando você chegar acima de 30%, que você já é considerada dentro de uma obesidade mórbida, que é considerada uma doença, aí sim é o momento realmente de você pensar numa cirurgia. Nós temos uma pergunta que recebemos pelo Facebook. Vocês não acham que seguir todas essas dietas, tomar esses complementos alimentares, não é uma forma de alimentar esse estereótipo de beleza que todos acham que é bom, mas na verdade não é? Bom, sem dúvida, essa ideia da sociedade, desse estereótipo do corpo perfeito tem que ser aquele musculoso, realmente isso vai gerar, né, muitas propagandas, vai gerar muito consumo de alimentos, mas no contexto geral, o que os profissionais dizem é que se você tiver uma alimentação perfeita, balanceada, não há necessidade de você fazer suplementação. Porém, quando você faz exercício, principalmente exercícios com o objetivo, por exemplo, de ganho de massa muscular, há uma necessidade de você ter um consumo um pouco aumentado, porque as necessidades aumentam. Professor, nosso programa já está chegando ao fim, mas eu não queria deixar de falar sobre o caso recente da morte do jovem praticando na modalidade de CrossFit. Isso tem se tornado frequente, né? Acidentes ou até morte durante a prática da atividade física. Certo. É um assunto atual, mas ao mesmo tempo antigo também, porque muitas mortes ocorreram, só que não foram comentadas. Mas de um tempo para cá o pessoal está mais preocupado. Quando isso acontece durante a prática de exercício, é denominado de morte súbita. Mas vamos pensar da seguinte forma: vamos considerar a morte durante o exercício de 3 formas. Uma, morte súbita, uma, morte por imprudência e uma morte por acidente. A morte súbita, ela fatalmente está ligada a problemas genéticos. Por exemplo, pessoas que têm geneticamente na família, pessoas que sofreram de pressão arterial ou tiveram algum problema cardíaco ou problemas de AVC, né? Não sabem disso, vão praticar o exercício e praticam numa intensidade elevada e vêm a óbito em função disso. Então, o risco de morte existe a qualquer momento, não só durante o exercício. Quando esse risco de morte, ou quando a morte ocorre por imprudência, por exemplo, o indivíduo que vai tentar fazer um exercício que não há necessidade, como, por exemplo, infelizmente aconteceu, da pessoa tentar fazer o exercício de cabeça para baixo e principalmente sozinho na academia, sem a necessidade. Tem alguns anos atrás, teve um ocorrido numa sala de musculação que um indivíduo, ele veio a óbito fazendo um exercício com muito peso. E a barra caiu no peito dele e como era muito peso, ele veio a óbito. Então, algumas medidas cautelares de segurança devem ser tomadas. Você não deve fazer exercícios pesados sem ter alguém te auxiliando. Você não deve tentar inventar exercícios quando você estiver sozinho, ou mesmo quando não estiver. Você vai fazer exercício de cabeça para baixo, sem segurança, então realmente pode acontecer a morte por imprudência. E a morte por acidente durante o exercício é aquela que, de repente, o indivíduo pode estar fazendo algum exercício e algum objeto caia na cabeça dele. Quer dizer, na verdade, não foi culpa dele, né? E nem foi uma morte súbita. Foi uma fatalidade nesse caso. Bom. Professor, então as pessoas têm que procurar realmente profissionais, e aqui na Univap nós temos uma academia com profissionais habilitados realmente para ajudar as pessoas que queiram praticar atividade física, né? Exatamente. Independente do local que você vá, é importante que você tenha um profissional te orientando. Por outro lado, o profissional que está orientando, é necessário e é importante que ele peça ao aluno que faça um exame antes de começar a atividade. Porque a morte súbita se dá em função disso que eu falei. Às vezes a pessoa tem um problema cardíaco e não sabe. E quando vai fazer o exercício, aí já é tarde demais. Muito obrigado, professor, por esses esclarecimentos. Muito obrigada, professor. Bom, e o Miscelânea já está chegando ao fim. Nos acompanhe nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau.